Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Junte-se a nós para cultuarmos o Senhor nessa noite, nessa ocasião especial. Convide pessoas para estarem conosco. Envie esse link para pessoas no seu contato, para que essas pessoas também participem conosco dessa live. Estamos aqui mais uma vez com o objetivo de adorar o Senhor. Se você quiser enviar seu pedido de oração, seu agradecimento, pode fazer isso. Estaremos, então, incluindo no culto desta noite seus agradecimentos, também seus pedidos. Muito bom ter conosco, muito bom ter a sua participação. Está conosco nessa noite o irmão Nélio, um irmão querido, nosso amigo de juventude. Nélio é muito bem-vindo. E daqui a pouco ele estará entoando louvor ao Senhor com a sua bela voz. E você que está aí conosco, se quiser saudar com seu boa noite, com a paz do Senhor, faça da forma que você achar por bem. É muito bom tê-lo conosco, tê-la conosco. Seja muito bem-vindo. Se você quiser enviar seu agradecimento, seu pedido de oração, pode fazer isso nessa hora. Se não der tempo de incluir o seu pedido, o seu agradecimento, nesse momento faremos lá no final do culto. Esse link você pode enviar para pessoas de seu contato. Boa noite, irmã Lene, bem-vinda. Bom saber que a irmã está conosco. Irmã Lene, irmão Vilmar, sejam bem-vindos. Irmã Norma, Maiara, Deus abençoe, Norma Maiara, Deus abençoe. Mãe e filha, Dora Gonçalves, boa noite, irmã Dora. Bom saber que a irmã está conosco. Irmã Maria Emília, boa noite, bem-vinda. Deus abençoe a sua família. Irmã Neucineia, bem-vinda. Deus abençoe também. Muito bom ter a irmã conosco. Vamos, irmãos, então. Irmã Lúcia Bento, boa noite, irmã Lúcia. Deus abençoe. Sempre lembrando que estamos orando pelo seu regresso para o Brasil. Irmã Maria França, boa noite. Deus abençoe. Vamos, então, orar ao Senhor. Deus querido, nós queremos nessa hora te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus e além de ti não temos outro. E é por isso, Pai, que nesse momento a tua igreja se reúne para render louvores a ti. E nós queremos, Pai, te agradecer por todas as bênçãos concedidas, pelos favores imerecidos sobre nossas famílias. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa gratidão. E suplicamos também, Senhor Deus, a tua proteção para o nosso país nesse momento de luta. Suplicamos a tua orientação para as nossas autoridades, que as nossas autoridades tenham sabedoria vinda do Senhor. Suplicamos também, Senhor Deus, discernimento e sabedoria para as nossas famílias e proteção vinda do Senhor para os nossos lares, para que a nossa caminhada seja permeada pela obediência ao Senhor, pelos conselhos vindos da tua palavra. Obrigado, Deus, mais uma vez, pelas pessoas que estão ao alcance da nossa voz. E que, além de estarem ao alcance da nossa voz, elas estejam, ó Pai, atentas à tua voz, porque eu e o irmão Nélio somos tão somente instrumentos do Senhor, mas que a tua voz se faça ouvir no culto desta noite.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, está conosco, né? Pastor, meu pastor que me batizou, está aí conosco, participando desse culto. Pastor Jorge Bertoldo, muito obrigado pela sua participação conosco, pastor Jorge. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Irmão Nélio está conosco nessa manhã, não é? Nélio é aquele amigo. Irmã Juraciara, Deus abençoe, boa noite. Bem-vinda, irmã Juraciara. Irmão Nélio é aquele amigo que a gente já se conhece há bastante tempo, não é? Nessa caminhada cristã. Ele já participou conosco em uma das lives e está participando mais uma vez. Irmão Nélio, seja bem-vindo. Deus use a sua vida e a sua bela voz para abençoar as pessoas com a palavra, com a mensagem cantada do Senhor. A palavra é sua, querido. Fique à vontade. Boa noite, pastor Júlio Ravani. Boa noite, Igreja Batista do Jockey. Boa noite a todos que nos assistem nesta noite. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar louvando através de uma live. Quero agradecer também a todos que nos ouvem nessa noite, aos amigos, aqueles que são cristãos, aqueles que ainda não conhecem Jesus, que podem estar nos assistindo. E quero deixar um abraço aqui para o pastor Júlio, para a Igreja do Jockey, da Segunda Igreja Batista em Piabetá. Eu falei com o pastor Rodrigo Macário ontem, ele mandou um abraço para o pastor. Quero agradecer também o pastor Wellington, que é o pastor da minha esposa, Leila. E muitos mandaram abraço para o pastor. Não vou falar agora por causa do tempo, né? Mas depois eu passo para o pastor através do zap. Vamos louvar a Deus com o hino Oração de Davi. Senhor, atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar, dá-me alegria diante de ti, estás sempre pronto a perdoar. Na minha angústia te buscarei, pois dentre os deuses és o meu Deus, em teus caminhos prosseguirei. Nos verdadeiros ensinos teus, hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu, e para sempre descansarei. Amém. Irmão Nélio, Deus, nosso Pai que está no céu,
Mais uma vez, Senhor, louvamos o teu nome e entregamos, Senhor, esta programação em tuas mãos. Senhor. Esteja com todos nós neste momento, que a tua palavra chegue aos lares necessitados. Senhor. Abençoe o pastor Júlio César mais uma vez, Senhor, o seu ministério, a sua família. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Nélio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por você ter abrilhantado a nossa live e por estar transmitindo a mensagem através desse dom, que é o dom do cântico, né, que Deus lhe deu. Muito obrigado mais uma vez pela prontidão do irmão e leve o abraço para a sua família. Amém, querido? Vamos lá. Vi muitos amigos queridos, né, participando conosco. Marco e Lilis, muito obrigado pela participação. Pastor Wellington Muniz, é o pastor da Igreja Batista da Colheita, em Piabetá. É o pastor de uma parte da família do irmão Nélio. Né? Muito obrigado, pastor Wellington Muniz. A irmã Eliane da Silva Teixeira, Ana Lúcia Demeraldo, que também já participou de uma das lives conosco, o pastor Jorge Bertoldo, Eliane da Silva Teixeira, Davi Guimarães, meu companheiro da época de futebol, quando disputávamos campeonatos por clubes de bairro, lá em Magé. David Guimarães, obrigado pela sua presença, David, é nosso irmão em Cristo, da Igreja Presbiteriana em Piabetá. Vamos lá, então, queridos? Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 22. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 22. Nós estaremos refletindo acerca do tema Use as pedras da vida para construir. Use as pedras da vida para construir. Enquanto você localiza essa referência bíblica, vamos mais uma vez ouvir esse louvor ao Senhor. Verdade, pastor Jorge, muito lindo louvor. Esse louvor que o Nélio cantou chama-se Oração de Davi, que era cantado pelo nosso querido pastor e cantor Feliciano Amaral. Vamos lá, Gênesis 28, de 10 a 22. Vamos então, a sua Bíblia já está aberta, não é? Ou se você está aí acessando pelo celular, acesse aí Gênesis 28, versículos de 10 a 22. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 28, de 10 a 22. Diz assim, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Versículo 14. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Versículo 15. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que eu vá. E eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte,
Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Vamos lá, querido. Muito bom, Antônio Vitoriano, ter o irmão conosco. Muito bom ter o Nivaldo também, Nivaldo Machado Teixeira, o Dico, não é? Muito bom ter você conosco. Bom demais, está cultuando a Deus juntamente com vocês. Rogério Moreira, boa noite, querido. Deus abençoe você, sua família, o Max. Vamos então lá, queridos. Lemos Gênesis, capítulo 28, de 10 a 22. Não feche sua Bíblia, não. Mantenha a sua Bíblia aberta. Esse episódio aconteceu com Jacó, não é? Envolvendo, tem como personagem central Jacó. Então vamos lá. Use as pedras da vida para construir. A vida de Jacó estava dificílima naquele momento. Não é novidade dizer isso para você. Ele estava enfrentando muitos percalços por ter aprontado com seu pai e seu irmão. Jacó, assim como nós, também cometeu as suas falhas, e ele então estava passando por um percalço e passando por uma situação bastante delicada. E quando a sua mãe soube que ele corria perigo, recomendou que ele partisse de Berseba, na Palestina, e fosse para o norte, para Arã, com o propósito duplo de fugir de seu irmão, que estava a persegui-lo, e também encontrar a sua esposa entre os seus familiares. A jornada era longa, e durante essa aventura, Jacó deparou-se com muitas pedras, não é? E teve que aprender a lidar com elas. Jacó aprendeu que continuar fugindo não seria a melhor solução. Ele começou fugindo. Depois ele entendeu que precisava enfrentar a situação. E é exatamente isso que eu quero convidá-lo a fazer nessa noite. As pedras vão sempre existir, mas precisamos aprender a lidar com elas, a enfrentá-las, porque fugir sempre não é a solução. Claro que, por vezes, podemos até parar para respirar, para evitar um embate maior, um desgaste acima, não é, das nossas emoções, daquilo que as nossas emoções suportam, mas há um momento em que as pedras da vida, que são as dificuldades, precisam ser enfrentadas, e foi assim que Jacó, num dado momento, percebeu que devia fazer. Vamos lá. Falando sobre pedras, há um poema da autoria de Carlos Drummond de Andrade chamado No Meio do Caminho. Você se lembra, não é? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E o significado dessa pedra, lá do poema de Carlos Drummond, esse grande poeta brasileiro, é o mesmo significado dessa pedra na vida de Jacó. Ou seja, são as dificuldades que a gente enfrenta pelo caminho, não é? Então, vamos aprender nessa noite, com Jacó, como construir a partir dessas pedras, usar as pedras da vida para construir. Use as pedras da vida para construir. Vamos lá. Atualmente, a humanidade, incluindo nós, a humanidade está diante de uma pedra gigante, a pandemia do coronavírus. E essa pandemia tem deixado muitas pessoas inseguras sobre as condições de emprego, sobre situação socioeconômica, e de acordo com a Organização Mundial do Trabalho, fatores instáveis, no corte de salários, redução no quadro de funcionários, têm causado um profundo impacto nas pessoas ao redor do mundo. Eu conheço, para minha tristeza, famílias, famílias que têm se dissolvido porque não estão aguentando a tensão desse momento. Famílias que têm se desentendido muito, mas
não podemos fazer isso nessa hora. Essa hora é momento de desfrutarmos daquela segurança que Deus nos proporciona, e o cristão é diferente, e nesse momento ele precisa demonstrar essa base forte que ele tem, não vinda dele próprio, mas vinda do Senhor. E a gente sabe que no Brasil as medidas de isolamento foram necessárias e evitaram que o número de mortes fosse ainda maior, não é? Mas vários segmentos que fazem a economia girar sofreram um impacto bastante brusco, e isso causou um grande baque socioeconômico. Isso tem tirado a tranquilidade de muitas famílias. Mas vamos lá, vamos aprender nesse texto da Bíblia como podemos lidar com isso, como devemos lidar com isso. É verdade, Leila Manhã, mas famílias estão, de fato, numa situação de instabilidade, e só Deus, só essa confiança no nosso Deus, para termos essa segurança e essa base de que precisamos, não é? Então, vamos lá. Primeira lição que eu aprendo com esse texto é o seguinte, ó, quando a pedra for inevitável, precisamos aprender a lidar com ela. Quando a pedra for inevitável, quando o problema for inevitável, precisamos aprender a lidar com essa pedra, com esse problema. Veja o que diz o versículo 11 desse texto que você leu comigo, de Gênesis 28. Gênesis 28, 11 diz assim: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Perceberam? Jacó, mesmo naquela situação adversa, fugindo, ele então, quando estava já, quando ele chegou a um certo lugar, é o que a Bíblia fala, né? Ele parou para pernoitar, porque a sua vitalidade física já estava no limite, mas também pudera, não é? Jacó percorreu uma distância de 1.060 quilômetros, segundo os especialistas no assunto estudiosos. Jacó foi de Berseba a Padã-Arã. Ele fez um deslocamento de 1.060 quilômetros, né? Boa noite, Nonato Gonçalves. Deus abençoe a sua vida. Então, Jacó percorreu aquela distância de 1.060 quilômetros. E aí, no meio de todo aquele esgotamento físico, ele parou para descansar. Reconheceu que não adiantaria prosseguir tão cansado, tão exausto como estava. Precisava parar um pouco para recompor as suas energias. Continuar naquele minuto seria uma atitude pouco inteligente. Então, o que ele fez? Parou para descansar. E aí, o que ele fez? Pegou essa pedra, usou como travesseiro. Perceberam? Ele pegou essa pedra, usou como travesseiro. A pedra significava, não é? A pedra era dura, não é o tipo de travesseiro mais confortável que se tem para usar. A caminhada estava marcada pela exaustão da sua resistência física. Ele caminhou então se deslocou mais de 1.000 quilômetros. E ele então pegou essa pedra e colocou como travesseiro. E aí fez aquela pedra de seu travesseiro. Não é comum a gente dormir em travesseiro de pedra. Aliás, se a gente experimentar fazer isso, é possível que nós acordemos com o pescoço endurecido, não é? Com dor no pescoço, com uma espécie de torcicolo. Pois é. Mas Jacó fez aquilo, fez a pedra de travesseiro, porque ali ele começou a perceber que ele precisava resolver aquela situação. E ele, então, colocou a pedra como travesseiro e ali se acomodou, e ali relaxou. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Com quais tipos de pedra nos deparamos hoje? Enfermidade nossas ou de pessoas queridas? É verdade, é difícil. Desemprego? É verdade.
Também uma pedra no calo do brasileiro. Já era antes, agora só agravou a situação. Já existia antes, não é? O subemprego é aquele que a gente está numa empresa, mas trabalha 3 meses para receber um. Também é uma pedra. Contas vencendo, perdas de clientes para quem é autônomo ou para quem é empresário, microempresário, não é? Enfim, que tipo de pedra a gente enfrenta hoje? Todas essas e algumas mais. Dissolução da família também pode ser. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Quando essa pedra for inevitável, descanse em Deus. Aprendamos a lidar com ela. Sabe como Jacó resolveu a questão? Sabe como ele encarou aquela situação? Ele colocou a pedra lá na sua cabeceira, e a sua cama, né, era o caminho do deserto, não é? Então, ele colocou a pedra lá, deitou sobre ela. Ele a fez de travesseiro. E o texto fala que Jacó dormiu. Sabe por quê? Jacó dormiu porque o Deus de Jacó estava tomando conta dele, apesar da situação ser tão contrária. Sabe por que ele dormiu? Porque o Deus de Jacó estava caminhando com Jacó, cuidando de Jacó. Embora Jacó fosse falho, como eu e você somos, embora ele ainda não houvesse tido a consciência disso, mas um pouco além, ele vai ter essa consciência e ele mesmo confessa, né? O Senhor está nesse lugar, eu não sabia. E quando Deus está conosco, não há pedra que nos tire o sono. A gente deita, pode até ficar preocupado, mas o Senhor nos dá o sono da tranquilidade, o sono da paz. Esse é o Deus a quem nós servimos. Vejam o que Paulo diz acerca das situações adversas que enfrentamos. Paulo diz assim lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo declara da seguinte forma: não andem ansiosos com pedra alguma. Claro que ele não fala de pedra. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Sabe por que Jacó deitou tendo uma pedra como travesseiro e dormiu? Porque aquela paz que excede todo entendimento humano acabou inundando o coração de Jacó. Deus estava presente ali e até então Jacó não havia percebido essa realidade. Sabe o que Jesus fala a respeito dessa situação adversa que nós enfrentamos? Ele falou isso para os seus seguidores, os seus discípulos, quando ele passou aqui por essa terra. Sabem o que ele declarou? Mateus 6,26, ele disse o seguinte, Mateus 6,26. Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então, tanto Paulo quanto Jesus estão afirmando para a gente, deixando claro para a gente, que quando a pedra vier, nós podemos confiar naquele que está conosco, que é o Senhor nosso Deus. Quando a pedra se apresentar à nossa frente, nós podemos fazê-la de travesseiro, encará-la de frente, porque, é claro, como seres humanos, vamos sentir o impacto, sim, mas esse impacto será temporário, porque o Deus que supre todas as nossas necessidades, inclusive as emocionais, ele estará, então, nos dando tudo o que nós precisamos para deitar
diante dessa situação e dormir o sono dos justos. É assim que Jacó fez. Ele pegou aquela pedra, estava cansado, ele havia se deslocado numa distância bastante considerável. Ele, então, colocou aquela pedra, reclinou ali a sua cabeça e ali ele dormiu. Então, querido, quando você estiver diante de uma situação difícil, aprenda a lidar com essa dificuldade, aprenda a lidar com essa pedra. E sabe onde a gente tem as melhores orientações para lidar com as pedras da vida? É na palavra de Deus. A palavra de Deus... Boa noite, irmã Jane, boa noite, irmã Emília, sejam bem-vindos. A palavra de Deus é que nos dá esse fortalecimento e essa orientação adequada e necessária para a gente, então, aprender a lidar com elas. Vamos lá. Segundo aprendizado que eu absorvo aqui nessa noite a partir desse texto. Diante das pedras, creia, Deus ainda lhe dará condições de sonhar. Diante das pedras, creia, Deus ainda lhe dará condições de sonhar. Veja, ouçam o que dizem os versículos 12 e 13. Gênesis 28, versículos 12 e 13 dizem o seguinte: e teve um sonho, Jacó, né? E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, olha o Senhor se apresentando a Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Sabe o que Jacó estava fazendo sobre aquela pedra onde ele dormia? Ele começou a sonhar. Dormir apoiado numa pedra é difícil. Sonhar, então, é mais complicado ainda. É mais natural que se tenha pesadelos. Mas quando Deus está conosco, nós conseguimos descansar no Senhor, como Eliezer está falando. É verdade, Eliezer. Nós conseguimos descansar no Senhor e sonhar. Sim. Então, querido, quando a dificuldade vier, quando a dificuldade vier, faça isso. Ponha diante de Deus. Apresente a Deus. Deus ainda fará você sonhar apesar dela. É verdade, é isso mesmo, Antônio Carlos. Deus fará com que sonhemos apesar da dificuldade que enfrentamos, das dificuldades que enfrentamos, porque elas fazem parte da vida. Vamos lá? Então, queridos, a palavra de Deus nos ensina muito bem, não é? No meio de toda aquela dificuldade, Jacó teve um sonho animador, não é? Jacó teve um sonho animador. Boa noite, irmão Paulo Bonifácio. Jacó teve um sonho animador. Ele viu que aquela pedra seria o primeiro degrau de uma grande escada que começava na terra e atingia o céu. E ele viu naquela escada os anjos do Senhor subindo e descendo. Deus estava presente ali naquele momento, apesar de Jacó estar passando por aquela dificuldade, apesar dele estar, então, enfrentando e se deparando com as pedras da vida, como eu e você também nos deparamos. O que Jacó ensina para a gente, o que esse texto ensina para a gente, é que quando Deus está no controle, as rochas enormes, elas são transponíveis. Elas não conseguem nos desestabilizar, porque nós estamos sobre a rocha maior, que é o Senhor Jesus. Nós estamos alicerçados na rocha maior, que é o Senhor Jesus. Querido, não tenha dúvida de uma coisa. Quando Deus não muda uma situação, ele muda a nossa forma de lidar com ela. Existem situações e lutas que Deus vai mudar para o nosso bem. Existem outras que ele não vai mudar,
mas ele vai mudar a nossa forma de lidar com ela, para aprendermos, para amadurecermos e para concluirmos que ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus tem várias formas de auxiliar o navegante em alto mar, não é? Ora, ele acalma o mar, ora, ele ensina o náufrago a nadar, ora, ele tira o medo da tempestade. Então, Deus tem diversas formas de auxiliar o navegante, o náufrago, né, em alto mar. Ora, ele acalma o mar, ora, ele lhe ensina a nadar, ora, ele tira o medo da tempestade. E basta a simples presença de Deus, presença manifesta, não é? Presença manifesta de Deus, para que o nosso medo todo se vá. Basta a presença manifesta de Deus. Eu sempre digo lá na minha igreja, e que eu tenho aprendido com os estudiosos, que existem duas formas, duas naturezas da presença de Deus. Existe a onipresença de Deus e existe a presença manifesta de Deus. A onipresença é aquela situação de que Deus está presente em todos os lugares. Até no meio da bagunça, Deus está presente. Porque ele é onipresente, e quem é onipresente está presente até nos ambientes mais hostis e desagradáveis. Deus está ali presente porque ele é onipresente. Mas existe a presença manifesta de Deus. É aquele lugar onde Deus está, que a gente sente a presença dele forte dentro de nós, porque ali as coisas estão caminhando como ele quer que elas caminhem. Então, querido, Jacó, ele percebeu a presença manifesta de Deus. Os anjos do Senhor subiam e desciam aquela escada, não é? Então, Jacó teve a alegria de sonhar, apesar da pedra que o incomodava. Um homem não morre quando deixa de existir, mas ele começa a morrer quando deixa de sonhar. E nós não podemos perder o nosso sonho, não podemos perder a capacidade de sonhar. Deus nos dá essa possibilidade. Com Jacó não foi diferente. Terceiro ensinamento que eu tiro para nós aqui nessa noite, que eu aprendo aqui, não é? Quando houver pedras no caminho, prepare-se para transformá-las em um altar de adoração. Quando houver pedras no caminho, prepare-se para transformá-las em um altar de adoração. Versículo 18 e 19. O texto diz assim: na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora anteriormente se chamasse Luz. Então, perceberam? Aquela mesma pedra que havia se transformado num travesseiro para Jacó, agora, então, Jacó tomou aquela pedra, após ter sonhado e ter percebido a presença de Deus, agora Jacó tomou aquela pedra e fez dela um altar de adoração a Deus. E havia esse hábito nos nossos irmãos do passado, né? Lá do Velho Testamento, Josué também fez isso, e outros homens de Deus fizeram isso. Quando Deus os abençoava, e eles queriam marcar aquele lugar de maneira visível, de maneira corpórea. Então, o que eles faziam? Eles construíam ali um altar ao Senhor com pedras e deixavam aquele altar ali erigido, construído, e aquele altar ficava ali para a posteridade, e qualquer pessoa que passasse ali, quando olhasse para aquele altar servia como um marco de vitória, como um referencial, como um memorial. Então, Jacó fez isso, não é? Jacó tomou aquela pedra que havia servido para ser o seu travesseiro. Ele pegou aquela pedra que tinha usado como travesseiro e colocou-a de pé como coluna e derramou sobre o seu topo, sobre o topo daquela pedra, e deu o nome daquele lugar de Betel. Betel significa casa de Deus. Por isso que Jacó disse: Deus está nesse lugar e eu não sabia.
Deus está nesse lugar, não é? E eu não sabia. Então Jacó deitou sobre ela, sonhou sobre ela, e agora se levanta para transformar em altar para adorar a Deus. Aquele lugar foi marcado por aquela pedra e ganhou o nome de Betel, que significa casa de Deus. Querida, o Senhor quer transformar todas as situações adversas que você enfrenta, que nós enfrentamos. Se ele não transformar a situação adversa, ele dá paz ao coração para que tenhamos ânimo para superá-las com a força dele. Ou Deus transforma a situação, ou dá paz ao coração, porque a paz do Senhor é o nosso alimento. É essa paz que nos fortalece, é essa presença que nos faz superar qualquer obstáculo que apareça à nossa frente, não é? Então Jacó se levantou, transformou aquela pedra num altar, não é? E aí, então, a partir dali, ficou aquele altar construído por pedras como referencial. Todos que passavam por ali olhavam aquele altar de pedra e diziam: aqui Jacó foi abençoado pelo Senhor. Aqui Jacó teve a sua situação transformada. Aqui Jacó teve uma experiência profunda com Deus. Foi um marco de vitória, um altar de adoração construído a partir das pedras que quiseram dificultar a vida de Jacó. Mas aquilo tudo foi revertido porque Deus estava com ele. Esteve com ele o tempo todo, da mesma forma em que está conosco, né? Com você, comigo. Jacó pensou que estivesse sozinho e que naquele lugar a presença de Deus e a bênção de Deus não o alcançariam. Mas não há espaço, não há lugar onde Deus não se faça presente. É a onipresença de Deus. E tão importante quanto a onipresença de Deus é a presença manifesta de Deus. É você sentir o Senhor falando ao seu coração. E eu vou repetir o que eu disse sobre esse conceito de presença de Deus. Deus está presente até no baile funk. Não que ele se agrade do que é feito lá. Não que ele se agrade do que é feito lá. Ele está presente lá porque ele é onipresente, vê tudo, está em todos os lugares. Mas lugar onde ocorrem coisas que agradam a Deus, ali sim há a presença manifesta de Deus. Jacó estava lá e quando ele viu Deus se manifestar a partir daquele sonho, ele disse: o Senhor está nesse lugar. Que surpresa Jacó teve ao descobrir que onde deitará é local da casa do Senhor. É verdade, ali ele erigiu um altar ao Senhor, construiu um altar ao Senhor, não é? Então Jacó achou que Deus não estaria lá, mas não há espaço em que Deus não se faça presente. Sabe por quê? Sabe o que Davi declarou a respeito disso? Davi, o salmista, sabe o que ele disse? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, completem, todos os dias da minha vida, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Olha, a bondade e a misericórdia de Deus seguiram Jonas quando ele estava na barriga de um peixe, lembram-se? A bondade e a misericórdia de Deus estiveram presentes com Daniel quando ele estava na cova dos leões. Recordam-se? Agora a bondade e a misericórdia de Deus estiveram com Jacó quando ele estava lá dormindo sobre uma pedra. É assim que Deus faz. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Davi declarou isso, não é? Davi declarou isso lá no Salmo 23. Jacó, então, percebeu que não adiantava fugir das suas lutas, ele tinha que enfrentá-las e enfrentar com Deus, não é? Então, Deus pode nos abençoar,
Deus pode nos abençoar onde quer que nós estejamos. Deus nos alcança passando pelas mais diversas lutas. O Senhor sabe do que eu e você precisamos. O Senhor sabe do que eu e você necessitamos. Quando pensamos que tudo está acabado, né? Da mesma forma que Jacó pensou, que a situação está fora de controle, Deus se levanta para nos dar uma nova esperança e proporcionar novos recomeços. Você não está sozinho. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o seu refúgio, é o meu refúgio também. Então, só para recordar, a pedra, primeiramente, virou um travesseiro sobre a qual Deus proporcionou que Jacó deitasse, sonhasse, que ele tivesse sonhos. Uma pedra com a qual ele construiu um altar de adoração ao Senhor, para ficar ali para a posteridade. Todos que passassem ali por aquela região, que olhassem para aquele altar construído, erigido com pedras, passariam ali e diriam: aqui, nesse lugar, Deus abençoou Jacó. Deixa eu dizer uma coisa para você. As nossas pedras hoje, algumas são grandes, não é? Outras nem tão grandes, mas eu creio que daqui a pouco a igreja do Senhor vai olhar para trás e vai dizer assim: passou a pandemia. Foi uma pedra enorme para muita gente, mas passou. Amém. Foi superado. Outras já passaram. Essa também há de passar. O segredo para superarmos as dificuldades, as pedras da vida, é andarmos com o Senhor. O segredo para superarmos as pedras da vida é andarmos com o Senhor. Então, eu quero convidar você a andar com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está você diante do Senhor? As pedras vão sempre existir, sejam essas ou outras, vão sempre existir. Mas o segredo para lidar com elas é estar firme com o nosso Deus, não é? Com o nosso Deus, é verdade, não é? Não só essa, mas outras virão, mas nós passaremos se estivermos com o nosso Deus, é isso mesmo. Então eu quero convidar você a, mais uma vez, orar comigo. E se você tem passado por lutas, se você tem estado num momento de instabilidade emocional, conheço pessoas que estão assim, se você está também nesse momento de instabilidade emocional, você não é pior do que ninguém. Mas eu quero dizer para você, confie em Deus. O Senhor é aquele que nos fortalece e nos dá a possibilidade de um recomeço, de superação, de dormir sobre a pedra, de sonhar sobre ela, sonhar apesar dela e de construir, de usá-la para construir um altar de adoração ao Senhor. Faça isso, eu te convido a fazer isso nessa hora. Vamos orar ao Senhor? Antes de começarmos a orar, eu quero convidar você a fazer menção desses pedidos. Irmão Almir e a irmã Terezinha, meus sogros, eles estão pedindo pela sua igreja, não é? E pelas famílias e os pastores no Brasil e no mundo. A Eliane Teixeira pede para orar pela sobrinha afastada da igreja. Vamos orar, Eliane, daqui a pouquinho. A Lúcia pede a oração pelo Brasil e pelo Joque. Vamos orar, Lúcia, daqui a pouquinho. A Liliane pede que oremos pelo retorno das atividades da igreja e também das demais atividades que nesse momento estão suspensas. Que Deus esteja abençoando e orientando. Vamos então orar? Deus, nós queremos confessar que o Senhor é grande. Que nós confiamos no teu poder, apesar das pedras, das lutas,
Mas nós queremos, Senhor Deus, te suplicar por todos esses pedidos e agradecimentos que foram feitos aqui, ó Pai. O Senhor abençoe o nosso retorno às atividades, Pai, da igreja e as demais atividades, Pai, em nome de Jesus. Pai, a Lúcia pede que nós oremos pelo Brasil e pelo Jockey. Abençoe, Pai, o Jockey, abençoe o nosso Brasil, abençoe o mundo, em nome de Jesus. A Eliane Teixeira pede, ó Pai, que oremos pela sobrinha dela afastada da igreja. Pai, alcance esse coração e essa vida, em nome santo de Jesus, Senhor Deus. O Almir e Terezinha, meus sogros, irmão Almir e irmã Terezinha, pedem, Senhor Deus, que nós oremos pelas famílias, pelas igrejas, pelos pastores que, ó Pai, também estão aprendendo com o Senhor a lidar com esses momentos, Pai. Muito obrigado por tudo, nós oramos no nome santo de Jesus. Obrigado pela vida da minha esposa, da minha família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito bom contar com você, é muito bom saber que vocês estão aí do outro lado, adorando a Deus. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus as abençoe.